bem, chegamos aqui na última parte do nosso curso, que é realmente como fazer o calendário do ScriptCase integrar com o Google. Então, primeiramente a gente vem aqui nessa parte aqui de API do Google, e para que essa integração comece a, no caso, funcionar, se você quer que o seu calendário busque informações do Google, você tem que ligar a integração aqui. Não só buscar, como também a gente poder agendar um compromisso aqui e ele atualizar lá na agenda do Google. Então essa integração, para que ela funcione aqui na nossa aplicação, a gente tem que ligar esse flag aqui, ó, integrar com o Google. Tá? Então esse é o primeiro passo para a gente falar para a nossa aplicação que a gente quer que ela interaja com o Google, é a gente ligar essa propriedade aqui. E para vocês entenderem um pouco melhor das outras configurações, nós vamos entender um pouco do que se trata esse OAuth aqui. Alguns de vocês já devem conhecer bem, mas tenho certeza que muitos também não assim conhecem a fundo, né? Como é que esse padrão aqui funciona. Então vamos entender o que se passa por detrás de uma aplicação que utiliza o OAuth. E aí nós vamos ver o que é, para que serve, porque tendo essa noção de como isso funciona por trás, vocês vão entender muito melhor aqui o que se passa, digamos, nos bastidores da aplicação. E aí vocês vão entender também por que a gente tem que configurar estas coisas aqui. Então vamos lá. O Google utiliza o OAuth 2.0, que é um padrão aberto para autorização. Tá, mas vamos ver autorizar o que, do que nós estamos falando. Então vamos lá. Se você tem uma aplicação rodando na web, por exemplo, e precisa que sua aplicação acesse dados de seu usuário, ou seja, do usuário da sua aplicação vindos do Facebook, Google, Twitter, etc., o padrão OAuth veio para ajudar você a resolver este problema. Então agora nós estamos começando a entender para que inventar esse padrão aí para resolver esse tipo de, no caso, problema. Hoje é muito comum essa, digamos, interconexão entre as aplicações, né? Você está num aplicativo, aí o aplicativo acessa os dados do seu Facebook, pega fotos do seu Instagram, etc. Então, para que isso pudesse acontecer, né, de uma forma interessante, sem que você precisasse de expor as suas credenciais para esses outros aplicativos e sites, foi criado aí, digamos, esse padrão aí, inclusive chamado lá na sua especificação de padrão de framework de autorização. Então várias aplicações implementam, trabalham aí com esse padrão aí, que é o OAuth 2.0. Então vamos aqui continuar. Então ele é comumente utilizado para permitir que os usuários da internet possam fazer logon em sites de terceiros usando suas contas do Google, Facebook, tal, etc. Mas sem expor a sua senha. Então vamos lá. Vamos aqui pensar no caso, né, da nossa aplicação aí do calendário. Então a pessoa vai estar lá navegando no nosso calendário e aí vamos supor que nós vamos importar dados da agenda do Google. Ou nós vamos gravar aqui na nossa agenda e ele vai gravar dados lá na agenda aí do Google. Ora, bem, então nós vamos ter usuários da internet logando na nossa aplicação do ScriptCase e para que eles possam buscar ou enviar dados da agenda do Google, esse usuário aqui que está na nossa aplicação, ele tem que, a nossa, no caso, aplicação, teria que, de certa forma, pedir autorização para o nosso usuário que está usando, no caso, a agenda lá, para buscar os dados dele, porque esses dados eles são privados, eles são
eles estão lá na agenda do Google, mas são dados protegidos, que a minha aplicação para enxergar esses dados tem que ter a autorização do proprietário do dado, que é o dono aí da conta, no caso aí do Gmail aí, a pessoa que tem a conta, ela tem que autorizar a nossa aplicação a pegar aqueles dados ou a gravar mais informações lá, atualizar lá. Então é por isso que se fala aqui, que utilizado por usuários da internet possa fazer logon em sites de terceiros usando as suas contas, né, do Google, tal. Quer dizer, eu estou num site que vai ser o site lá da nossa aplicação ScriptCase, e para que eu possa conseguir pegar, por exemplo, dados da agenda do Google, eu tenho que solicitar, chegar lá no Google, eu não posso pegar dado da agenda de, no caso, qualquer pessoa, são dados protegidos por senha, perfeito? Então, esses dados protegidos, primeira coisa, para que eu possa chegar no Google, me dê os dados da agenda do fulano, este fulano tem que autorizar. Olha, eu autorizo a aplicação aqui do ScriptCase, por exemplo, a pegar meus dados aí do Google. Porque senão esses dados eles não estariam protegidos. Imagina você chegar lá, usar a API, me dar os dados aí do Temer aí. Não é assim. Senão, onde é que está a proteção aí das informações? Então, a ideia, o cenário é exatamente esse aqui. Para que isso aconteça por detrás, né? Aí nos bastidores aí, é preciso utilizar o Google, né? Utiliza desse serviço aqui, que é o Alt 2.0, esse padrão, né? Então, ó, para compreender o Alt 2.0 é fundamental entender os 4 papéis a seguir. Então, vamos aqui identificar nesse cenário que a gente, né, trabalha com o Alt 2.0, que a gente está usando esse, no caso, recurso. É preciso que alguns papéis estejam muito bem definidos, até porque na hora que você vai configurar isso no Google ou no ScriptCase, você entender o que está sendo pedido ali. Então, por isso que é muito importante, fundamental, a gente estar passando aqui, né, por essa parte aqui, né, da aula, para a gente entender, ficar um pouco mais familiarizado com isso, que aí vai ser muito mais fácil entender o que o Google está pedindo, o que o ScriptCase está, no caso, pedindo, porque você entende aí o processo, como que o Alt 2, esse processo de autorização funciona, quais são os termos, né, que você vai ver lá, que aqui está aí no caso português, mas lá no Google isso aqui vai estar lá, owner do recurso, por exemplo. Então a gente está pondo no caso português, às vezes lá onde você vai ter que no caso configurar, vai estar em inglês, mas é a mesma coisa, vamos entender aqui esses papéis então. Ó. O que é chamado proprietário do recurso é o quê? É a pessoa ou entidade capaz de conceder a permissão a um recurso protegido. Geralmente é um usuário que tem dados que um website deseja acessar. Na nossa aplicação no ScriptCase, representa o dono da conta do Gmail que acessa a agenda do Google. Então eu creio que está bastante claro isso, né? Quem que é o proprietário do recurso? Então, a gente tem nossa aplicação lá no ScriptCase. O nosso calendário quer acessar os dados da agenda daquele usuário ali do nosso sistema, e para que isso possa acontecer, o dono dessa conta de Gmail, né, no caso calendário lá, ele é que tem que conceder a permissão para acessar o recurso protegido. Qual que é o recurso aí protegido? São os dados da agenda, né, lá no caso calendário Google dele. Então ele tem que conceder essa permissão. Ó, toda vez que a aplicação lá do ScriptCase nosso for lá interagir com os meus dados, eu dei, no caso, permissão para você poder pegar meus dados que estão na agenda do Google. Então, ele é o proprietário do recurso.
O que é o recurso? São os dados protegidos, certo? Então é o dono dele. Vamos lá. O servidor de recurso é o próximo termo aqui, para a gente entender dentro desse contexto aí. Ó. O servidor de recurso é aquele que hospeda os recursos protegidos. Este servidor pode aceitar e responder às solicitações de recursos usando tokens de acesso. É muito importante isso. Nós vamos explicar. No nosso contexto aí, temos o Google que armazena os dados da agenda do proprietário da conta Google. De quem? Do proprietário do recurso. Ora, então, ó, nesse caso, né, o Google é que está com os dados da minha agenda lá, que é os dados que eu estou querendo acessar, que a minha aplicação quer buscar ou, no caso, atualizar. Então, o Google que é o servidor do recurso. Que recurso? Aí dos dados, dos meus dados, né? No caso, a agenda. Então, ele que mantém esses dados lá. Esses dados ficam lá no Google. Os dados são do proprietário da conta lá do Google. Mas quem guarda, quem armazena e quem concede, digamos, esses dados, né, na hora que ele é solicitado, mas ele não concede a qualquer um porque eles estão protegidos, e para ele entregar também, né, é preciso que o nosso proprietário esteja dado um ok, né, que ele pode entregar, né, esses dados. Então, o que acontece? Para que o servidor de recurso possa fazer essa interação aí dele, ó, receber uma solicitação, ó, me dá os dados aí da agenda aí da conta tal, e ele entregar isso aí, é utilizado tokens de acesso. A geração desses tokens de acesso, certo? É gerada por quem? Pelo servidor de autorização. Então, ó, já temos um outro papel aqui, ó. É o servidor. Quem que é o servidor de autorização? É o servidor que concede tokens de acesso ao cliente após autenticar com o proprietário do recurso. Vamos lá por parte, então. Quem que é esse cliente? Essa outra entidade aqui, ó. O cliente se refere a qualquer aplicativo que usa a autorização de um proprietário de recurso para fazer solicitações de um servidor de recursos para recursos protegidos. No nosso caso aqui, representa a nossa aplicação da agenda do Script Case, certo? Então, no caso cliente, é a aplicação, é o aplicativo, né, pelo qual o nosso proprietário do recurso, né? Então, o nosso proprietário aí do recurso está lá navegando numa aplicação cliente, num aplicativo cliente, certo? Esse cliente vai solicitar de um servidor de recurso, né, algum recurso protegido. Horas. Então, por exemplo, aqui o proprietário do recurso, né, digamos que eu tenho a conta no Google, eu estou usando o cliente aqui que é a minha aplicação no Script Case de agenda, e eu vou solicitar, eu quero buscar, por exemplo, dados da minha agenda do Google. Então, a minha aplicação cliente vai querer buscar esses dados daqui. Mas, para que isso aconteça, esses dados estão protegidos. Então, em algum momento, esse proprietário aí do recurso tem que dar uma autorização, né? Então, o servidor de autorização vai, no caso, fazer o seguinte. O proprietário do recurso vai ser direcionado para uma URL. Ele vai dar a senha dele para o Google, ou seja, ele vai fazer uma autenticação no servidor de autorização que vai gerar um token lá, token de acesso ao cliente. Quem que é o cliente? O software aqui, após autenticar com o proprietário do recurso. Ele foi lá, autenticou, o servidor de autorização gerou um token, que esse token é, digamos, olha, é a permissão
que foi concedida pelo proprietário do recurso para acessar os dados protegidos, que são os dados da agenda. E o nosso cliente, tendo esse token, ele pode interagir, então, porque ele está autorizado para interagir com o servidor de recurso, que vai ter os dados da agenda lá do curso. Então, a partir do momento que o cliente recebe esse token do servidor de autorização, ele já pode interagir com o servidor de recurso, buscando dados da agenda do Google, gravando dados lá. Por quê? Então, é aquele conceito mesmo do Alt 2.0. Eu estou num site, no caso, na minha aplicação lá do Script Case, preciso acessar dados lá da minha conta lá do Google. O meio que vai fazer esse acesso vai ser o cliente, que vai solicitar os dados protegidos do servidor de recursos. Para que ele possa fazer isso, ele tem que receber um token do servidor de autorização para ele poder ficar interagindo, para que o cliente possa ficar interagindo com o servidor de recursos. Então vamos aqui voltar aqui no texto aqui do servidor de autorização. Ó. É o servidor que concede tokens de acesso ao cliente após autenticar com o proprietário do recurso. Às vezes, ele é o mesmo que o servidor de recursos. Então, isso aqui acontece muito. O servidor de recursos e o de autorização são o mesmo servidor. Muitas vezes. Então, mas é importante entender esses dois papéis, porque nem sempre é o mesmo servidor. Né? Eu posso ter um servidor de recurso e aqui um servidor de autorização. Muitas vezes é o mesmo servidor que desenvolve esses dois papéis aqui. Eu acredito que no caso aqui do Google é o mesmo servidor. Tá? Não vou te dar certeza não, mas parece-me ser. Então, para você ver, então lá, o cliente irá solicitar ao servidor de autorização acesso a recursos protegidos e este redirecionará o proprietário do recurso para uma URL de autenticação, para que o proprietário do recurso faça a autenticação e o servidor de autorização gere o token de acesso. Vamos ver todo esse processo aqui dentro, né, desse cenário que a gente montou aqui. E aí eu acredito que com essa explicação que a gente deu, só para ilustrar aí o que acontece aí, porque se tiver ficado mais alguma dúvida, eu acredito que com esse esquema vai facilitar ainda mais. Então vamos lá, ó. Passo 1. Então você tem aqui o proprietário do recurso, tá vendo? Tá ele aqui navegando aí na nossa aplicação aí do Script Case, por exemplo. Então, passo 1. Como é que começa aqui o processo? O usuário aqui do Script Case, da aplicação aqui do Script Case, pede ao cliente dados protegidos. Em que momento que ele vai fazer isso? Só no momento da interação. Então, se ele pedir para atualizar, buscar dados da agenda dele, ou então ele está agendando aqui no Script Case e ele quer que salva lá na agenda dele. Certo? Então, só nesse momento que ele for interagir, ó, eu estou mexendo aqui nos dados aqui da minha agenda, quero que atualiza lá na agenda do Google. Ou busca os dados aqui da agenda para mim. Ou então você vai exportar dados offline para lá. Então, assim, a ideia é que esse processo comece só realmente no momento que for haver uma interação real, né, com o Google. Bem, essa interação ela só pode ser feita, e quem vai fazer ela vai ser o cliente. Ela só pode ser feita se ele tiver o token para ele poder interagir com o servidor de recursos, para ele poder fazer, no caso, interação, né? Que é trocar dados aqui entre esses dois. Então, para ter esse token, né, esse cliente tem que ir no servidor de autorização, que vai redirecionar,
nessa hora, para que o nosso proprietário do recurso faça uma autenticação, né? Ou seja, ele vai autenticar no Google aqui, referente àquela conta, né, que eu estou trabalhando ali na minha agenda do meu calendário ali no Script Case. Eu vou ter que, então, esse cara que vai direcionar ele para autenticação no Google. Aí ele vai dar lá a senha dele lá do Google e vai ser gerado um token. Aí sim, gerou o token. Aí ele, opa, aqui ó, toma aqui o token, cliente. A partir de agora, você já pode interagir pegando dados, né, ou atualizando dados no servidor de recursos, certo? Esses são os passos aqui. Eu acredito que com essa visão aí, vai ficar muito mais fácil a gente continuar o nosso tópico, que a gente pode voltar aqui, tanto no Script Case, quanto depois a gente vai ter que também entrar no Google para a gente poder fazer algumas configurações lá, mas vocês vão estar entendendo, né, esse processo aí que eu considero fundamental para que vocês não fiquem perdidos lá no Script Case e nas configurações que nós vamos fazer também na API do Google. Ok? Então vamos agora passar para a nossa próxima parte aí. Nós vamos voltar agora para o Script Case. E, na verdade, antes do Script Case ainda, é interessante a gente fazer a parte de configuração para o acesso à API do Google Calendar. Por quê? A nossa aplicação do Script Case vai usar a API, que é uma biblioteca do Google Calendar, tá? Para fazer todo esse processo que a gente viu aí através aí do padrão Alt 2.0. Então a gente tem que habilitar a nossa aplicação lá do Script Case a usar a API do Google Calendar para que a aplicação lá do Script Case consiga, né, realizar toda essa interação aí que nós vimos já, como é que funciona aí nos bastidores, tá? Então eu pus aqui a API Google Calendar, aí vamos acessar aqui, chegamos aqui, certo? Nós vamos concordar aqui com a atualização aqui, ó. Concordo com o uso que eu vier a fazer de quaisquer serviços e APIs relacionadas, né? Porque o Google tem diversas APIs, né? A gente tem as nossas responsabilidades ao utilizá-las. Eu vou aceitar aqui. Não se esqueça, né, que para você chegar aqui também você tem que ter logado na sua conta do Google. Eu peguei uma conta minha aqui do Google, né, loguei nela, viemos aqui, né, para a API de calendário, lá, Google Calendar API, lá, visão geral. A API no caso calendário vai permitir, né, você mostrar, criar ou modificar eventos no calendário, bem como trabalhar bem aí, né, com muitos outros calendários, tal. Então, bacana que você pode dar uma estudadinha aqui, se você quiser. Mas tem que ativar aqui, ó. Pronto. Ó. Aí nós vamos para credenciais, né? A maioria das APIs que a gente usa para a gente interagir com diversos frameworks, né? Geralmente, para que a sua aplicação consiga, digamos, interagir com aquela API, você tem que receber, geralmente, um token daquela API, tá? Para que, na hora que a API seja chamada, né, saber quem que está chamando, para identificar o utilizador daquela API. Então, você vai receber uma chave secreta que lá no seu código lá, você vai
precisar utilizar para na hora que você for acessar as funções daquela, no caso API, você ter ela, digamos, permitir que você chame as funções que estão disponibilizadas naquela API. Então, é muito comum para qualquer API que a gente for usar, independente se é do Google, por exemplo. Outro dia eu estava trabalhando com a API do famoso WooCommerce, né, para pegar dados de uma base de dados no WordPress, né, que utiliza o WooCommerce. Eles oferecem uma API também. E aí você também tem que gerado, né, dentro do WooCommerce também, né, um par de chaves, lá, uma credencial para você poder acessar, né, as funções que a API te dá para você poder trabalhar. Então vamos lá. Beleza, ó, aqui você vai dar um nome para o seu projeto. Vou pôr aqui um nome do projeto, vou pôr calendário SC. Aí eu venho aqui, criar credenciais. Aí eu tenho que escolher essa aqui, ID do cliente, ó, usando OAuth, que é o que nós explicamos aqui. Nós vamos solicita a permissão do usuário para que o seu aplicativo possa acessar os dados do usuário, ou seja, da minha agenda lá que eu quero acessar, né, de um usuário. A minha, no caso, a aplicação, né, vai fazer todo aquele processo lá que a gente explicou, da gente poder acessar a nossa aplicação, acessar dados protegidos de uma conta Gmail de um outro usuário. Então, esse é o processo. A gente aqui vai escolher a aplicação web. A gente tem que marcar isso aqui, mas ele já está pedindo para configurar primeiro essa tela de consentimento. Vamos lá. Eu já pego o meu e-mail aqui, eu vou pôr o nome do produto, eu vou pôr lá agendamento clínica web. Então, aqui vai ser a tela que vai aparecer, vão ser alguns dados que vão ser mostrados na tela, né, na hora que o usuário for autenticar lá, para ele saber da onde que está vindo direitinho, para ele ter as informações, né, no caso aplicativo, né, que está solicitando, né, essa no caso permissão. Tem outras URLs aqui que são opcionais que eu vou deixar sem, no caso, preencher. Vamos tentar simplificar ao máximo aqui. Pronto, aqui, ó, agora vai ser um aplicativo web. Vou pôr o nome aqui de calendário. E aqui, ó, a gente no caso colocaria o nosso domínio aqui de produção, certo? Só que eu vou testar ele todo aqui no meu servidor local, onde o ScriptCase está sendo rodado. No caso, abordagem poderia ser você já pôr tudo aí bonitinho, aí já pensando no seu ambiente de, no caso, produção, e você fazer o teste subindo lá, que aí você já ia pôr o seu domínio certinho. Aqui você tem que indicar depois no caso caminho no caso aplicação até chegar na sua aplicação, no caso calendário. Aí ia ser o seu domínio / as pastas lá até chegar na aplicação do ScriptCase, no caso calendário. Então uma opção seria você já configurar já tudo certinho, pensando no seu ambiente de, no caso, produção. E aí, na hora de você testar, você teria que fazer o teste lá, porque ele iria estar esperando, né, essas informações aqui que você está passando para ele. Eu, no caso, para simplificar um pouco, eu vou fazer o teste todo aqui no ambiente local, embora eu acredite que dê também, talvez para a gente fazer no local, depois a gente trocar, mas é importante entender aqui que a gente tem que estar coerente na hora da gente fazer o teste com as informações que a gente está pondo aqui. Então, eu vou aqui pegar, ó, http localhost, e aí eu peguei a porta 8090. Vamos ver aqui no ScriptCase, ó. O localhost, né, se fosse resolver, no caso do domínio aqui, daria esse IP aqui, ó, 127.0.0.1.
É sempre isso. O localhost é sempre esse, no caso IP aqui. Então, como eu não posso pôr, no caso IP, eu tenho que pôr, né, o nome lá, eu pus localhost, 2 pontos, essa porta aqui, que é onde o script case roda, que ali na documentação me fala aqui, ó, que se a porta for diferente da, no caso, padrão, para no caso a porta também, ó, tá? Fala que pode pôr, no caso, lá. Se você usa uma porta não padrão, é necessário incluí-lo também. Então eu já pus aqui, tá? E aí, aqui nós vamos pôr o caminho completo, né, da nossa aplicação. Eu abri ela aqui, ó, eu vou pegar, no caso, o caminho aqui, só que não é a appmenu, né? A gente vai trocar ali, embora ele mostre aqui a appmenu, mas é porque ele está com ele aqui aberto aqui. Então vou entrar aqui, colei ali, calendar, evento, que é o nome. Lembre que para cada aplicação, né, cada tela lá do script case, ele cria uma pasta, né, dentro da nossa estrutura lá de pastas. Então, ele está nessa pasta, e aí nós vamos chamar o index.php, que é o que chama, no caso, a aplicação aqui nessa pasta. Então, aqui a gente está passando, no caso, caminho completo. Vou mandar criar aqui. Ok, ele me gerou essas chaves aqui, ó, de acesso, só que eu não vou pegar daí, eu vou mandar baixar. Estou baixando aqui. JSON. Esse JSON, que tem dados da credencial, tem várias informações que ele busca daqui das nossas configurações, tá? A gente vai pegar ele aqui, olha lá, baixou ali, abrir ele no editor aqui, tá? Você vê que aqui tem várias informações que a gente, no caso, configurou lá, ó. Por exemplo, aqui no final, ó, você tem aqui, ó, que é o caminho da aplicação, o servidor que a gente configurou lá, onde seria o domínio, tá? Aí eu vou copiar isso aqui, que nós vamos para dentro do script case, lá na nossa aplicação de calendário. Aí sim, aí nós vamos copiar esse JSON, certo? Que foi gerado, ocupado com essas barrinhas aqui. Ah, não, tá certo, beleza. Então tá bom. Aqui é o JSON que foi então criado lá na API, né? Então a gente configurou, no caso, a API, vocês viram todos esses passos aí, para quê? Tudo para a gente gerar um JSON, certo? Que vai ser, que o script case vai repassar na hora da gente fazer as chamadas lá, internamente no código, né? Na hora do script case interagir, ele vai ter que precisar de passar o JSON com todas essas informações, né? Que tem nossa credencial para API, né? Tem os dados para onde vai ser redirecionado depois que o servidor lá de autorização, né, for convocado lá, e aí ele vai ter que mandar para autenticar. Então, todo aquele processo que a gente viu, a gente precisa dessas informações que estão no formato JSON, né? JSON é um formato hoje em dia muito usado para troca para estruturar os dados, né? É um padrão, igual havia ainda tem o XML, né? Mas hoje o JSON é muito mais usado do que no caso XML, como um padrão, né? Texto, né? Para você poder encapsular ali várias informações e ser mais fácil de você recuperá-las, né? Então, o JSON é apenas um formato de dados, que é aí, no caso, aí, o JSON ele é no caso, formato JavaScript né, de um objeto JavaScript. Mas então, lembrar que aqui tem que estar ligado, né? E aqui nós temos aqui essa configuração aqui, que é muito importante, que agora é mais fácil da gente entender, ó. O login que vai ser feito no Google, né, através, né, do OAuth aí, ele vai solicitar para o nosso servidor de autorização, né, que vai pedir a autenticação, ela vai ser feita uma vez só, ou cada sessão,
Ou seja, cada vez que eu abrir o meu navegador lá e entrar na aplicação tal tudo, isso aí vai ser... E aí que eu for entrar na minha aplicação, no caso calendário, ele vai fazer cada vez que eu for executar ou ele vai fazer uma vez só? Vamos no caso entender, porque essa autenticação aqui, ela tem que ser feita. A gente já viu por quê. Porque a gente vai precisar de ser gerado um token para esses dois aqui, no caso, conversarem e tudo. Então, isso vai ser... Essa autenticação vai ser feita uma vez só e o script case vai, digamos, guardar esse token, salvar num arquivo lá internamente. E aí toda vez que entrar no caso calendário, nem precisar mais de ficar fazendo a autenticação. Ou o outro cenário que ele nos dá é toda vez que for acessar a aplicação, no caso calendário, passar pela autenticação. Então vamos lá. E aí nós vamos, né, trocar uma ideia aqui. Quando é que é melhor usar uma configuração ou outra? Essa ou essa? Então vamos lá. Se a sua aplicação Google Calendar, né, se a gente for acessar sempre uma conta só, ou seja, eu vou acessar um calendário de um determinado usuário e se na sua aplicação do script case que você estiver fazendo, a gente estiver sempre trocando dados com essa conta, no caso Gmail, apenas esta, então é melhor deixar solicitar apenas uma vez. Por quê? Ele só vai pedir a primeira vez que for acessar essa conta, ele vai autenticar, ele vai guardar isso aí, salvar num arquivo aí internamente, e a próxima vez que o usuário entrar, que ele for acessar, no caso a aplicação calendário, a nossa aplicação Script Case recupera esse token aí que ele já tinha guardado, não vai precisar mais de passar pela autenticação, porque já foi autenticado, ele já guardou isso, e aí não vai precisar de ficar autenticando e ele vai conseguir estar interagindo com o Google. Esse é um cenário. O outro cenário é quando a gente envolve várias contas de agendas Google. Se eu tenho uma conta lá de agenda Google do usuário A, José, outra conta no caso Maria, aí eu vou acessar no caso calendário dela. Então, se o cenário for esse, então é melhor a gente usar isso aqui, ó, solicitar por sessão, porque aí, né, toda vez aí que for como cada hora tem que ter digamos, um token, porque você vai acessar contas do Google diferentes, contas da agendas, né, de agendas de contas diferentes, então vai ter realmente que toda vez que for acessar, vai ter que estar aí fazendo a autenticação, né? Bem, nós estamos aqui, ó, na versão 9.0.026, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Até o momento é assim que funciona. Não sei se no futuro no caso, questão desse gerenciamento aí, né? Aí quando você tem várias contas, se vai dar para controlar isso na base aí de dados. Realmente, por enquanto, a informação que eu tenho é essa, né? A orientação que foi dada, inclusive num outro vídeo, que foi até gravado aí na própria NetMake, né? Essa que é a orientação repassada lá, e é o que eu estou repassando, tá? Então, é mais confortável quando a gente precisa de usar uma conta só, porque não tem que ficar autenticando toda hora. Mas aí vai depender muito de cada aplicação. Então, assim, depende muito de cada aplicação. Então, por exemplo, se na nossa aplicação aqui, se a gente pensar que a gente vai ter uma conta de Gmail da clínica, e aí nessa conta vão ter os agendamentos todos, então a gente pode deixar solicitando por sessão, porque a gente só vai precisar de atualizar dados no caso, informações de uma conta, né? Agora, se a gente for pensar nessa aplicação aqui, por exemplo, de clínica médica, olha, nós vamos ter
cada hora nós vamos estar acessando a conta, né, Gmail de um médico. Aí, nesse outro cenário, a gente, cada hora, estaria precisando de trocar informações com uma conta, onde você tem, cada usuário dessa conta Gmail vai ser um médico. Então, você vê que na mesma solução, há duas possibilidades. Aí, duas formas de, no caso, trabalhar. Então, cabe a você aí, que é o dono no caso, aplicação, pensar aí qual que é a solução que vai ser mais conveniente, que aí vai depender muito do cliente que você está atendendo e tudo mais. Então, assim, tem hora que não existe solução certa ou, no caso, errada, e sim um caminho a tomar, a escolher, tá? Então, a nossa função aqui é mostrar como funciona e por que a gente tem que configurar de uma forma ou de outra, mostrando aqui os cenários, né? Aqui, o Script Case permite configurar, né, na hora que a gente estiver lá na nossa agenda, no nosso calendário, por exemplo, se eu inserir, por exemplo, aqui estando ligado inserir e atualizar, por exemplo, na hora que eu inserir um agendamento aqui no caso calendário, ele vai jogar esse agendamento lá na agenda do Google. Então, se você deixar marcado que ao inserir aqui tem que inserir lá, está marcado. Ao alterar aqui um agendamento, alterar lá. Ao excluir um agendamento aqui, excluir lá na agenda do Google. Então, são essas opções aqui para controlar, né, o que vai poder ser feito, basicamente, nessa interação com o Google, perfeito? Nesse primeiro teste aqui eu vou deixar, então, o login no Google, ou seja, quando a nossa aplicação precisar de logar na conta do usuário, dos dados protegidos que nós estamos querendo pegar, que a nossa aplicação cliente precisa pegar, né, nós vamos deixar, por enquanto, configurado. Aliás, eu vou deixar para solicitar apenas uma vez. Então, vamos lá. A gente pode testar de uma forma e depois da outra. Estou logando aqui. Vamos lá na agenda médica. Eu vi que ele não estava abrindo. Aí eu vim aqui no navegador, tá? E usei essa opção aqui, ó. Ferramentas do desenvolvedor. Para ele me mostrar aqui no console. Então aqui, ó, ele está tentando fazer a chamada para a tela do Google, onde a gente faria a autenticação, tá? Mas ele não está permitindo abrir essa janela aqui. Mas eu achei uma solução para, no caso, resolver isso. Se a gente mandar abrir essa janela, abrir como um blank, ele não vai abrir aqui dentro, mas ele vai conseguir agora abrir, tá? Nós vamos ver aqui no onload, aqui no menu, que lembra que o nosso menu é dinâmico. Na hora que ele for chamar aqui os itens de menu que são as agendas médicas, né, de cada médico, basta a gente passar um parâmetro a mais aqui na forma dele abrir a janela na hora que ele chamar, no caso, a aplicação. Então eu quero que ele abra como um blank. Eu vou salvar aqui, vou mandar gerar. Aí eu vou fechar aqui, vou até sair, ó. Olha lá, tá vendo? Como blank ele conseguiu chamar, né, que ele estava chamando justamente para ele autenticar, certo? Vou usar numa outra conta que eu tenho. Olha lá, ó. Aqui ele está perguntando, ó, o app Agendamento Clínica Web, tá vendo? Você lembra que a gente configurou o nome que iria aparecer aqui nessa tela, né? No caso Google?
Então ele pegou aquele nome que a gente configurou lá, que é o nome que a gente deu para aparecer aqui, no caso aplicação, gerenciar suas agendas e tudo. Ele está pedindo permissão para eu que sou proprietário das informações. Eu vou dar a permissão para a minha aplicação, que é o cliente, dentro daquele modelo que a gente viu. Então, eu estou concedendo que a minha aplicação lá do Script Case possa, certo? Que ela possa acessar os dados, né, da minha agenda no Google, lá da minha conta. Certo? Então, vamos aqui no caso pegar aqui um horário, dia 16, tá? Eu vou aqui marcar uma pessoa aqui. Vou pôr aqui Silvana. Eu estou marcando uma consulta para ela. E aí eu vou colocar, por exemplo, eu tenho que informar aqui, isso é muito importante, ó. Lá, para qual agenda que eu estou querendo mandar? Para essa agenda aqui, que é justamente a que eu acabei de, no caso, autenticar. Perfeito? Olha lá, o Google vai mandar para essa agenda aqui. Ele vai, no caso, atualizar lá. Certo? Então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se está com a categoria. Já está aqui, medicina do trabalho, perfeito. Eu vou salvar. Ó. Silvana, né? Vamos conferir lá para ver se ele atualizou. Vou entrar na minha agenda aqui. É da minha outra conta. Ó, dia 16, não foi? Olha lá, Silvana. Tá vendo? Atualizou direitinho. Confere qual é que está batendo aqui na nossa aplicação. Ó. Certo? Vamos aqui. Essa aqui, aliás. Acabei de perceber aqui que está dando uma diferença de exatamente 1 hora. De 8h35 para as 9h35. Por quê? Aí eu olhei aqui. Aqui o time zone aqui no caso PHP estava Recife. Então, de Recife para o meu Google lá, que está configurado lá para São Paulo, então estava dando essa, no caso, diferença. Então, o que eu fiz? Passei ele para São Paulo aqui, ó, América São Paulo. Perfeito? E aí você tem que entrar aqui nos serviços aqui, você vai achar aqui o serviço aqui do Script Case, 9, lá, tá vendo? Você manda parar o serviço. Depois você manda iniciar novamente, que aí você força a levantar no caso, serviço a Apache novamente. Ou seja, toda vez que você mexe no seu PHP INI, você tem que reiniciar o seu servidorzinho aqui. Então, aí eu fiz esse teste, funcionou direitinho, a gente vai até mostrar aqui, ó. Estamos aqui, ó. Eu vou aqui marcar aqui na agenda. Eu fiz o teste com essa aqui, ó, Tereza. Mas tudo bem, a gente faz outra aqui, ó, 15 horas. Joana, às 15, vou mandar lá para minha agenda. Salvar. Vamos conferir aqui. Vamos olhar às 15 horas. Olha lá, 3 horas da tarde, tá? Bateu certinho, tá? Existem ainda, tá? Mais algumas coisas que são bem interessantes aqui. Se você observar aqui, ó, a gente tem a exportação e a importação de eventos. No último vídeo que foi postado aí, um vídeo bacana aí que ele também ensina lá nos mini cursos lá, que ele ensina também a trabalhar com a agenda. Na época que foi gravado o outro vídeo, só tinha a opção de importar os eventos aqui do Google. Agora nesse release aqui você pode também exportar, ou seja, mandar
daqui para a sua agenda do Google. Ah, mas a gente não mandou agora? Mandou de um evento, mas se eu quiser pegar os meus eventos todos aqui, no caso, mandar para lá. Entendeu? Então, é para você poder iniciar o seu, no caso, trabalho, né? Se você quiser exportar os que estão aqui e ainda não foram para lá, né? Para, no caso, a agenda, você pode mandar e exportar para cá, ó. Por aqui, ó. Você vai escolher a sua agenda, ó, né? Tem as agendas aqui, e aí você mandaria exportar. Eu não vou exportar aqui, né? Porque é uma conta que eu uso, né? Então eu não vou, no caso, fazer isso. A importação é super também, no caso, parecida. Você escolhe da onde que você está puxando, né? Inclusive lá no outro vídeo lá de demonstração da, no caso, agenda, que tem nos mini cursos aí, ele mostra a importação também, faz esses testes todos, tá? Vocês puderam ver aí que a gente chama, no caso, a aplicação várias vezes e ele não pediu mais, né, para fazer a autenticação. Se a gente mudar aqui para isso ser por sessão, né, aí ele vai pedir toda vez que a gente for chamar, no caso, a agenda, ele vai solicitar isso aí para nós. Loguei aqui, ele já pediu de novo. Entrou, né? Eu vou sair da agenda, ó. Porque teria que sair dessa seção aqui. Vou fechar essa janela. Vou chamar de novo. Ele já vai me pedir de novo, tá vendo? Vou permitir novamente, porque a gente mudou por sessão, tá? Bem, a gente não tem a pretensão de mostrar todos os recursos que a agenda tem aqui nesse curso, né? Porque, por exemplo, a gente não fez o uso, por exemplo, de recorrência, a gente não criou os eventos aqui recorrentes, mensais, semanais e tal, tudo porque não estava na forma com que o nosso projeto precisava funcionar também, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que assim, a gente não tem a pretensão de, nesse curso, fechar todos os recursos que a agenda tem. Então, mas a gente pôde mostrar aqui, né, uma das formas de utilização da agenda, uma das formas, né, no caso, aplicação calendário. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a paciência de vocês, e é isso, muito obrigado mesmo, e espero que vocês continuem aí aproveitando essa fantástica ferramenta que é o Script Case. Um grande abraço a todos.